vamos falar sobre Enem, né? Um assunto bastante aguardado por todos, né? Então, o papo é sério. Peço pra você, dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Então, pessoal, primeiramente vamos definir o que é o Enem, tá? O que é o Enem, pessoal? Para quem não sabe, é o Exame Nacional dos Estudantes do Ensino Médio. Então, ele é voltado para o ensino médio, né? Mas isso nada te impede de você, no nono ano, fazer a prova por experiência, né? Até porque quanto mais você faz, quanto mais você pratica, melhor você fica. Através dele, você pode ingressar na faculdade dos seus sonhos, né? Através do SISU, do ProUni. Hoje, muitas faculdades estão aceitando a nota do Enem como porta de entrada, né? Além do seu vestibular tradicional. Algumas ainda não têm, outras nem têm o vestibular tradicional mais. Mas, enfim, o que eu preciso dizer para vocês, eu vou tentar ser o mais breve possível e mais objetiva possível, tá? Muitos pensam, né, para os amadores, o Enem, eu sei o conteúdo, eu me dediquei no meu ensino médio, vou lá resolver e ponto, acabou. Gente, pode ser sim que você tenha dado a sorte de chegar lá de primeira e já tirar aquele notão, principalmente se tratando de matemática, né? Por quê, pessoal? Nós sabemos que o tempo é pouco. O tempo é pouco para a quantidade de questões. Então, o Enem, ele não é só uma prova que vai te avaliar os seus conhecimentos, tá? Eu digo para todos os meus alunos o seguinte, que o Enem é uma prova de estratégia. Tem que ter estratégia. Um método de você resolver ele e através deste método você conseguir uma boa nota. Não é simplesmente você chegar lá, eu vou responder na ordem que está lá, 45, questão 46, 47, em ordem. Não, pessoal. Porque o Enem ele tem um método de correção chamado TRI, que é Teoria de Resposta ao Item, tá? No qual é mais indicado que você acerte as questões fáceis e as questões medianas. Natália, mas por quê? Pessoal, pensem comigo. Imagine que você acerte uma questão difícil, muito difícil, e erre uma questão fácil. Então, o que o sistema vai pensar? Bom, se ele não acertou uma questão fácil, ele acertou uma difícil, deve que ele acertou essa difícil só no chute. Porque se nenhuma fácil ele sabia, então a difícil é que ele não vai saber mesmo, né? Então, o aconselhável é que vocês acertem as questões fáceis e as questões medianas. Então, quando você chegar no seu Enem, quando pegar a sua prova, não faça naquela ordem que está lá, né? De matemática. Procure lá primeiro selecionar, olhar para a prova e saber quais são as questões fáceis e quais são as questões medianas, tá? Porque senão corre o risco de quê? Como não vai dar tempo, o que vai acontecer? Você vai seguir naquela ordem lá, quando estiver faltando meia hora, né, que o fiscal vai avisar, olha, falta 30 minutos, você começa a chutar. Aí você começa a chutar, geralmente as 10 últimas, né, as 15 últimas. E por azar, tem uma fácil lá. Tem uma não, deve ter umas 5, dessas 10 que faltam, dessas 15, pode ter até umas 10 questões lá que são consideradas fáceis e medianas. E se você errar essas fáceis, o que acontece com essa nota? Despenca, pessoal. Então, a primeira coisa que você deve fazer é procurar lá, vamos lá selecionar todas as fáceis. Começa a responder todas as fáceis, depois as medianas, beleza. Se tiver que você chutar alguma, que chute uma difícil. Mas não perca a oportunidade de acertar aquela questão que você sabe. É o que eu sempre digo para meus alunos, quando você erra uma coisa que você não sabe, eu errei o que eu não sei, né? Então, agora quando você erra uma coisa que você sabe, que você estudou durante o ano todinho, que você fez tantos exercícios daquilo, você vai e erra aquela, isso corta o coração, isso dói a alma da gente, né? Quando você sabe uma coisa e erra, isso é revoltante, eu mesmo não me perdoo. Não, pessoal, não pensem assim, tá? Se perdoem, somos seres humanos, né? Brincadeiras à parte também, né, pessoal? Né? Todos nós somos passíveis de erros, né? E nada de se frustrar por nada, não. Essa dica que eu dei pra vocês foi em relação à hora da prova, a hora que você tiver com a prova em mãos. Mas o que você deve fazer para se preparar, né? Durante o decorrer do ano. E agora, né? Faltam o quê? Pouco mais de 30 dias para a prova, não é isso? Então, o que você deve fazer, pessoal? Primeira coisa, você deve treinar a interpretação de texto, tá? Eu digo sempre para os meus alunos, interpretação de texto é a chave para tudo, não só para matemática. Até nas outras áreas, né, humanas, ciência da natureza, porque grande parte das questões, tem algumas questões que é conteúdo mesmo, aquele conteúdo seco, né? Algumas questões são bem conteudistas, mas grande parte das questões consideradas fáceis,
é apenas interpretação de texto, né? O aluno vai ter que entender o contexto que o problema está inserindo, né? Às vezes algum cálculozinho, alguma coisa simples, tá? Mas se o aluno não souber interpretar, né? Não vai nem entender o que a questão está pedindo. Então, a interpretação é chave. Ah, mas como que eu posso melhorar a interpretação de um texto? Bom, primeira coisa, você deve treinar. Aliás, primeira coisa de tudo mesmo, você tem que ter o hábito de ler. Você tem que ser um indivíduo que lê bastante. Ah, Natália, mas eu leio os livros da escola. Não é só livro de escola, pessoal. Livro literário, livros mesmo, de contos. Procure um livro da sua preferência, algum que você tem interesse, né? Claro. Jornais, notícias do mundo, que também vai ajudar a redação, né? Você está antenado, revistas. Enfim, ler, pessoal. Ler qualquer coisa. Claro que é melhor você ler algo interessante, que vai te dar algum benefício. Mas, de início, até você pegar o gosto, pegue algum assunto que seja do seu interesse, né? Sempre é o que eu digo. O aluno que lê mais, ele tá na frente. Tá na frente, pessoal. Porque o indivíduo que lê, que tem aquele hábito de ler todos os dias, a interpretação dele é melhor, a escrita é melhor, tudo dele é melhor. Ele está na frente, ponto, e acabou. Então, primeira coisa, né? Interpretação de texto, leitura, né? Segunda coisa que você deve fazer. Primeiro, é porque assim, o que acontece é o problema da matemática, aliás, o problema da matemática não, o problema das pessoas que querem aprender matemática é o quê? Acabam pulando a base. Em matemática, pessoal, é como se fosse uma pirâmide. Imagina uma pirâmide, certo? A pirâmide tem a base. Se aquela base da pirâmide for cortada, a pirâmide vai fazer o quê? A pirâmide vai cair, a pirâmide vai despencar. Então, o que vocês devem fazer? Primeira coisa, tenham uma humildade de reconhecer que vocês têm dificuldade na base. E vão ter que procurar arrumar essa base, né? Tem que ter ela que sustenta, né? Então, alguns conceitos básicos, né? A gente chama de matemática básica, que é a matemática do ensino fundamental 2, né? As operações, potência, radiciação, como se resolve a equação do primeiro e do segundo grau, produtos notáveis, enfim. Uma infinidade de coisas, conhecimento de geometria básica, né? Uma infinidade de coisas que devem ser feitas antes de você chegar e querer ver os conteúdos do médio, né? Digamos que os conteúdos do médio para o Enem, né? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo para vocês. É a mesma coisa, isso acontece muito, gente, muito mesmo. O aluno chegar, vamos lá ver o que cai no Enem aqui, cai logaritmo, cai análise combinatória, cai função. Cara, como que uma pessoa vai aprender logaritmo se ela não sabe as propriedades da potência? Como que ela vai entender a definição do logaritmo se ela não sabe resolver uma equação do primeiro grau, uma equação do segundo grau? Impossible. Impossible. Exatamente, não adianta. Ele deve primeiro voltar à base para poder entender o conceito de logaritmo, como que se aplica. E assim, infinidade de conteúdos, né? Que devem ser feitos dessa forma. Então, a base é importante por duas coisas. A matemática básica. Primeira coisa, porque cai conteúdo de matemática básica no Enem. E está dentro das questões fáceis e medianas, né? Que vocês não podem errar jamais. Não podem errar questões fáceis e medianas. E por quê? Nos conteúdos que são considerados mais difíceis, eles precisam da matemática básica. Então, resumindo, se sua matemática básica não for boa, você não vai conseguir uma nota boa em matemática do Enem. Não vai, pessoal. Isso é fato. Tá? Então, o que você deve fazer para conseguir um notão em matemática? Se você acertar umas 35 questões, né? Porque são 45 total. Acertar 35, 32, até 30. Mas nessas 30, estiver incluída as fáceis e as medianas, né? E errar algumas mais complexas, você consegue facinho 700 no Enem. Facinho. Tô dizendo rápido mesmo. Se acertar umas 35, que dentro dessas 35 estão as fáceis e as medianas, é muito rápido você consegue 800 no Enem. Mas é muito simples, pessoal. Então, assim, é o que eu digo, estudar para o Enem, no contexto que estamos hoje, na metodologia que é abordada, que é o TRI, pessoal, é estratégia. E não é só nessa parte não, tem estratégia emocional também, você tem que se controlar. Então são uma série de fatores que estão envolvidos. Tá, mas aí você chega pra mim e fala, Natália, mas o que eu estudo? O que cai no Enem? Bom, se alguém me perguntar isso, o que eu vou dizer? Bom,
eu vou te falar o que pode cair, o que geralmente, desde 2009, né, quais são os assuntos que mais caem, né, porque a gente faz as estatísticas, né, questão do que mais cai, qual assunto foi abordado em qual ano. Então, o que você deve estudar? Primeira coisa, matemática básica. Isso inclui porcentagem, escala, pessoal, o estudo das escalas que a gente vê lá no 7º ano, exatamente. Essa é uma partezinha assim, às vezes já pula, né? Vamos para outro conteúdo. Pois aquilo cai, tá? Revejam o conceito de escala, tá? As razões especiais que são as escalas e velocidade média, né? Que é até de física, mas também cai na matemática, tá? Por ser uma razão. Conceitos também de equação, né? Que podem estar interligados com muitas coisas, né? Então, matemática básica, pessoal. Primeira coisa, matemática básica. Depois tem os conteúdos de ensino médio, geometria, né? Que é a geometria espacial, geometria plana, que também tem no ensino fundamental 2, né? Mas estudem essa parte, logaritmo, análise combinatória, probabilidade. Esses são os assuntos que mais caem, tá? Em função também. Esses são os assuntos que mais caem, que tem mais probabilidade de cair. A questão das médias, mediana e moda, aquela parte das medidas de tendência central, que está dentro da estatística, né? Também cai. Teve algumas edições que caíram variância de desvio padrão, então vocês têm que dar uma olhadinha, tá? Tá, pessoal, isso é o que geralmente, é o que pode cair, tá bom? Mas a gente não pode simplesmente falar que é só isso e pronto, acabou. A gente precisa ver outras coisas, para quando chegar lá não tomar um susto, né? É isso? Por exemplo, o conteúdo de matriz. O matriz caiu apenas 2 vezes no Enem. E eu confesso que a primeira vez que eu vi matriz no Enem, eu levei um susto. Eu falei, gente, como assim? Esse assunto nunca caiu, né? Mas a gente pode tomar esse susto, pessoal. Tá? Então, peço pra vocês que se esforcem, tá nessa parte também. Claro que a gente tem que ver o que mais cai. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre aquela reportagem que saiu, né, do ministro, falando que o Enem vai se assemelhar à FUVEST e ao ITA, né? Procurar ser cada vez mais conteudista, né? E não vai cair ideologia mais, né? Porque em alguns Enems anteriores caía a questão da ideologia à esquerda, né? Então, o que eu tenho a dizer sobre isso? Seguinte, pessoal, a gente deve continuar da mesma forma, ensinando aqueles conceitos básicos que sempre caem, tá? E tem que trabalhar a interpretação, sim. Por mais que, digamos, né? Vamos imaginar, suponhamos que não caia mais questões só de interpretação, mas essa interpretação é fundamental para você resolver as questões difíceis, as questões conteudistas, né? Então, isso é fundamental, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu preciso explicar para vocês, mostrando uma tabela, comparando, tá, o Enem com a FUVEST, tá bom? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. Em relação às fases, Enem tem apenas uma fase, FUVEST 2 fases. Metodologia, Enem, TRI, teoria de resposta ao item, a FUVEST é uma prova clássica, né? Ou seja, quem vai tirar a maior nota? Quem acertar a maior quantidade de questões, né? Isso na FUVEST. Provas, Enem, 4 provas de múltipla escolha e uma redação, né? FUVEST, uma prova de múltipla escolha, que é a primeira fase, e na segunda fase tem uma redação e 3 provas dissertativas, ou seja, enquanto o Enem é o maior vestibular do país, a FUVEST segue sendo o mais difícil, né? Então, pessoal, pode ser que em 2021, né, o Enem tenha 2 fases, né? Eu também vi uma notícia sobre isso. Então, tá, mas o que a gente vai falar sobre o Enem 2019, que é o que nos interessa, que está há pouco mais de um mês, não é isso? Então, qual a diferença principal? O Enem, ele procura sempre alguns conteúdos, né? Tipo, por exemplo, geometria, função. Ele dificilmente coloca questões lá, calcule tal coisa. Não, ele sempre procura contextualizar. É o que eu falo com meus alunos. Como que o Enem aborda geometria espacial? Como que eu vou abordar um cone? Ele vai envolver um probleminha que envolve uma casquinha de sorvete, um cilindro, ele vai envolver um probleminha que envolve um copo. Como é que envolve, por exemplo, função? Ele pode inventar um probleminha lá que tem um funcionário, que tem um salário, que tem uma parte fixa, uma parte variável, que é a comissão, né? Que vai variar conforme as vendas do funcionário. Então, ele sempre vai procurar contextualizar as questões, né? Então, tipo, difícil, você tem que ler a questão, interpretar o probleminha, a historinha que o problema está te contando, né? E, além disso,
olhar a historinha e já saber, poxa, isso aqui é função, isso aqui é geometria. Ou seja, o Enem você tem que linkar, vai te dar um problema contextualizado e você vai linkar de que assunto que ele está se referindo, né? De que assunto do ensino médio, do ensino fundamental 2, né? E já o ITA e o FUVEST não, vai muito tipo, não tem tanta contextualização, né? Algumas questões até são, mas não tem tanto como o Enem. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Pode ser, né, que tem algumas questões no Enem que se assemelham ao FUVEST, ao ITA, né? Mas eu digo para vocês, não são todas, não é a grande maioria, tá? Então, foquem no básico. Como foi falado, ainda adota o TRI esse ano. Se por um acaso, o ano que vem ou em 2021, pare de adotar essa metodologia, aí vocês vão ter que atentar mais à quantidade de acertos, independentemente, né? Mas como ainda adota o TRI, então vocês devem focar no mesmo por enquanto, tá, pessoal? Não se apavorem. Vamos focar primeiro no básico, tá? Nas questões fáceis, questões medianas. Depois que vocês conseguirem assimilarem todas as básicas, todas as medianas, aí a gente vai poder focar nas questões mais complexas, tá? Então, fiquem preparados, tá? Estudem. Agora falta um pouco mais de um mês, como eu já disse muitas vezes nesse vídeo, mas agora é hora de revisar, tá? Rever alguns conceitos, tá? Lembrar às vezes de alguns assuntos que vocês viram lá no início do ano. Então, e mantenha calma, tá? Procurem ter essa estratégia no dia da prova. Selecione as questões fáceis e medianas quando pegar a tua avaliação, ok? E vai dar tudo certo, tá? E se não der tudo certo, Natália, se não der, você tenta de novo. Nós devemos perseverar, tá? Só alcança quem tenta, ok? Então é isso, pessoal. Anotem as dicas, tá? Se for possível, voltem no vídeo, porque foram muitas informações. Anotem façam um fichamento, né, das informações principais para vocês lembrarem. Dos assuntos que mais caem, né? Os assuntos, possíveis assuntos, né? Que podem ser que caem de novo. Mas o que eu digo, não simplesmente peguem um assunto para si e pronto, tá? Peguem o principal, mas observem também aqueles assuntos assim mais complexos, porque às vezes é esse assunto que pode fazer com que você chegue a 900 e pouco. Se você acertar todas as fases medianas e acertar uma difícil, uma mais complexa, umas duas, você já sobe um pouco a sua nota. Mas então, tenha estratégia e não evite chutar. Mas se você tiver que chutar, chute as difíceis por último, nos últimos 10 minutos, quando você vê que realmente não dá mais, né? Tempo de você resolver. E mesmo assim, se você for chutar, chute consciente, tá bom? Então, foque nos estudos e boa sorte para vocês.